Reverendíssimo Diácono Celso, queridos irmãos e irmãs presentes, também os que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a igreja em todo o mundo celebra a solenidade do Santíssimo Corpo e do Santíssimo Sangue de Cristo, uma solenidade instituída, se não me engano, no século XIII, e desde então a igreja, no seu calendário litúrgico universal, passou a celebrar de maneira ininterrupta, sempre no domingo que segue a solenidade da Santíssima Trindade. Nós celebramos na quinta-feira esta solenidade de Corpus Christi. Na quinta-feira, para rememorarmos o dia em que Jesus Cristo, junto dos apóstolos, instituiu o sacramento da Eucaristia. Naquela última ceia, naquela quinta-feira santa, quando no cenáculo Jesus apartou-se de tantos alimentos que tinham na mesa e escolheu apenas 2 para perpetuar a sua presença no mundo até o fim dos tempos. Jesus seleciona, ele escolhe o pão, o vinho, para que a sua presença se fizesse durante toda a história da humanidade. Pão, vinho, da ceia judaica, os alimentos mais comuns, o alimento mais simples, e também para nós, o pão. O vinho um pouquinho mais caro, né? Depende, né? Você compra o vinho São Tomé, é baratinho, né? Mas vai comprar um vinho chileno, né? Um vinho italiano, né? Ora, o alimento simples significa que Deus age na simplicidade do coração humano, né? De tão simples que é esse alimento, ele se torna algo tão grandioso que nenhum bem, nenhuma matéria, nenhum ser supera, que é o próprio Deus. Então, quando nós nos reunimos para celebrar a missa, se faz presente sobre o altar o próprio Jesus Cristo, o próprio ser humano Deus que está na eternidade no céu, que está à direita do Pai, aquele que subiu aos céus de corpo e alma no mistério da ascensão. Ele não saindo da eternidade, mas com a capacidade de ressuscitado, ele aqui também se presentifica. Quando contemplamos a hóstia consagrada, que é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos a tocar com os sentidos a aparência de pão ou de vinho, mas o ser daquilo que nós tocamos com os sentidos foi transubstanciado. É verdadeiramente um ser humano ressuscitado. Mas como compreender isso? Nós enxergamos, nós tocamos, nós sentimos o sabor de pão, de vinho. Como entender que ali é um ser humano? Eis o mistério da fé, né? Eis o mistério da fé. Deus é aquele que, na sua ação miraculosa no mundo, ele quebra o ordenamento que ele mesmo criou. E a Eucaristia é o milagre de todos o maior, como nos ensina Santo Tomás de Aquino. Jesus realizou tantos milagres quando aqui esteve e continua a realizar milagres em nosso meio. Mas não há milagre tão excelso quanto a Eucaristia. Como pode aquele que é infinito, ele, pela poderosa ação do Espírito Santo, se tornar algo tão pequeno? Mas aquilo que na aparência sacramental é pequeno, porta o infinito. Se nós tivéssemos, meus irmãos, minhas irmãs, consciência de tão grandioso mistério, nós não perderíamos de maneira alguma. Hoje, celebrar o Santíssimo Corpo e o Santíssimo Sangue de Jesus Cristo é meditar como eu estou encarando a minha vida sacramental. Como eu encaro, como eu estou levando a minha vida de relacionamento com o sacramento.
da Eucaristia. Um documento do Concílio Vaticano II, que se chama Sacrosanctum Concilium, lá vai dizer que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. A Eucaristia, para nós católicos, deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada de todas as nossas escolhas. E será que isso está acontecendo realmente? Qual é o lugar que ocupa a vida eucarística na nossa vida? Hoje é dia de refletirmos. A igreja, em seu preceito, em sua lei eclesiástica, nos pede tão pouco: guardar domingos e festa de guarda. É muito pouco, né? Será que até o mínimo nós estamos cumprindo? Ou nós trocamos o sacramento por festas, por amigos, por viagens? Qual lugar ocupa Jesus Cristo em nossa vida? E ora, minha gente, depois da morte não vai sobrar nada. Amigos, viagens, outros projetos, tudo vai ficar para trás e só vai sobrar aquilo que nós devíamos buscar. E o quanto nós buscamos nessa vida é o que vai determinar o lugar onde nós habitaremos na eternidade. No céu habita a Santíssima Eucaristia, mas em pessoa humana, o Cristo ressuscitado. Se aqui eu não busco, o meu lugar na eternidade será o mesmo que eu ocupo na busca que aqui eu realizo. Então hoje, um dia de refletirmos, primeiramente, qual lugar ocupa Jesus Cristo na minha caminhada? E nada justifica as nossas transgressões no que concerne a busca de Jesus Cristo. Pelo menos o mínimo que a igreja nos mostra como preceito. Por que preceito? Porque é o mínimo necessário para que nós vivamos espiritualmente em comunhão com Deus. A nossa corporeidade é muito comparável, com a nossa alma. Fica sem comer por muito tempo para você ver o que vai acontecer. O seu corpo desfalece e depois, se persistir na abstinência, o seu corpo adoece e te leva a óbito. Com a alma funciona a mesma coisa. De que jeito eu alimento a minha alma? Com o pão que desce do céu. Este pão é a Eucaristia, toca a minha fisiologia, mas daqui 10 minutinhos, 5 minutinhos, ela se mistura à nossa corporeidade, mas a sua ação divina permanece em nossa alma e é o que nos sustenta. Tem muito católico com a alma adoecida, Hoje é dia de nós revisarmos o nosso relacionamento com o Santíssimo Sacramento. A segunda coisa, qual a nossa frequência de visitarmos o Senhor, que sempre está presente de maneira sacramental na capela do Santíssimo Sacramento, onde lá o sacrário se encontra, e dentro do sacrário está um ser humano ressuscitado por aparência do sacramento. Lá está a Santíssima Eucaristia. Quando a situação aperta, a quem nós recorremos? A amigos, a seres humanos, ou a Jesus Cristo que nos espera? Ele tudo pode, os seres humanos nada podem. Outra coisa a refletirmos nesse dia é de que jeito que eu me aproximo do sacramento. Quantas comunhões sacrílegas? O que é comunhão sacrílega? Se eu estou em pecado mortal, eu não posso comungar até me confessar. E quantas comunhões sacrílegas são realizadas, nas celebrações, nas liturgias? Pessoas faltam na missa, no domingo seguinte está comungando. Ora, você esqueceu-se daquele que devia ser o seu bem-amado, e na semana seguinte você volta como se tudo estivesse normal, sem, de maneira sacramental, o pedido de perdão? Quem é casado aí, deixa o maridão sair de casa
Ele volta na semana seguinte, com a cara toda feliz. Qual a sua reação? Você não soube onde ele estava, por onde ele passou, nem o que ele fez. Ah, bem-vindo. Vai ser desse jeito? Não. Qual é o mínimo necessário que ele deve fazer para você? Se explicar, pedir perdão. Ora, se isso nós sabemos que devemos fazer uns para com os outros, assim também com Deus, que nos espera o tempo todo, que espera por nós o tempo todo. Como nós estamos comungando? Nós somos convidados, meus queridos, hoje a refletir a nossa vida eucarística, porque às vezes vamos levando de maneira relaxada, e é sempre um momento oportuno para voltarmos. Tem muita gente que é impedida de receber o sacramento, e isso é um sofrimento para a pessoa. E nós, muitas vezes, lícitos a recebê-lo, não o fazemos de maneira desejável. Quantas pessoas sofrem por um motivo ou por outro, por não poderem receber o sacramento da igreja, e nós que podemos, muitas vezes viramos as costas a ele. Eu estava para partilhar com vocês, meditando um pouco duas realidades. Primeiramente, a vida de um santo que mostrou grande amor para com a Eucaristia. Esse santo é São Tarcísio, que viveu no século III, mais ou menos 258, né? A festa desse santo é celebrada dia 15 de agosto, não se celebra muito porque é o dia da Assunção de Maria, e a mãe passa na frente, né? Ora, mas é São Tarcísio, um adolescente apaixonado pela Eucaristia. Conta-se que no século III viviam sob o governo imperial de Valeriano, um imperador severo. Ainda a perseguição dos cristãos acontecia. E Valeriano, o imperador romano, estava perseguindo os cristãos. Quando a pessoa não negava o nome de Cristo, ela era morta. Primeiro presa com as grades do império e depois mortas de maneira pública. Tinha muita gente presa. E este pequeno santo, um adolescente, São Tarcísio, ele vê a necessidade de levar o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, àqueles que estavam detentos, estavam presos. Só que ele não tinha permissão pela idade, porque naquela época só os clérigos conferiam os sacramentos. Ele vai até o Papa Sisto II, e ele pede ao Papa permissão. Eu quero levar Jesus Cristo sacramentado para aqueles que estão presos e que com certeza vão morrer, para que morram na intimidade com Jesus Cristo, porque eles vão morrer por causa de Jesus. E o Papa diz: Tarcísio, não te é permitido fazer isso. E aí ele diz ao Papa: mas o Senhor pode permitir. Ninguém maior do que o Senhor para fazê-lo. Tarcísio, você pode ser morto pelo império. Papa, eu sou adolescente, eles não vão desconfiar que eu estou levando um sacramento da igreja nascente. E de tanto insistir com o Papa o autoriza, e ele vai. E na caminhada tinha um grupo de crianças, de adolescentes brincando, e queriam que ele brincasse junto de qualquer maneira, e ele não quis, porque ele estava com o sacramento escondido debaixo do seu peito, sobre o seu peito, debaixo da veste, e ele queria sair rapidamente dali, porque ele não podia ser descoberto, e aquela turminha começou a envolvê-lo, e até que descobriram que ele estava com o sacramento, o Santíssimo Sacramento, e ele foi morto, espancado. Foi espancado por aquela turma até a morte. Conta-se que o sacramento que ele
defendeu, que ele não largou, e ele foi morto porque queriam tirar e profanar o sacramento. Conta-se que aquilo que ele levava se juntou à sua corporeidade, e as hóstias que ele levava sumiram quando foram buscar o seu corpo para sepultá-lo. O Jesus que ele levava para os detentos se juntou à sua fisiologia, e ele assim morreu, abraçado com a Eucaristia. Quanto paixão, quanto amor por Cristo. Será que nós somos assim? Será que nós hoje somos capazes de renunciar um convite para ir à missa? Será que nós somos hoje capazes de renunciar, uma viagem? Se não tem igreja, eu não vou. Será que eu sou capaz de fazer renúncias por Jesus Cristo? Este santo renunciou à vida, não uma viagem, um passeio, amizades, mas a vida. Quanto amor! E Jesus tem mostrado durante a história da igreja a presença sublime, a sua presença sublime no sacramento. Se vocês pesquisarem na internet e digitarem assim no Google, milagres eucarísticos, tem diversos milagres eucarísticos, fatos concretos que aconteceram publicamente, e mesmo assim o mundo não crê na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Tem um milagre, tem aquele milagre tão famoso, que é esqueci, fugiu o nome agora, Lanciano. Mas eu vou partilhar um pouquinho de um outro milagre que aconteceu em Santarém, se não me engano é Portugal. Tinha uma mulher que estava angustiada porque ela estava pensando o seu marido estar traindo a ela. E aí ela procura uma bruxa, para fazer consulta com ela. E essa mulher, para mostrar o que devia ser feito, ela exige, essa bruxa, exige dessa mulher uma hóstia consagrada, para fazer profanação à hóstia. Então, se você me trouxer uma hóstia consagrada, vai em alguma missa por aí, comunga, e me traga, e eu vou fazer um trabalho, uma magia para primeiro descobrirmos e depois resolvermos a sua situação. E a mulher vai até um templo, até uma igreja, recebe a comunhão, não engole a comunhão, guarda em sua língua, e vai para o banco e depois discretamente procura sair da igreja. Quando isso acontece, de seus lábios começam a escorrer sangue. Todo o povo pôde contemplar. Diz aquela mulher ter saído da igreja correndo, ido para sua casa, guardou aquele pedaço de hóstia que se tornou um pedaço de carne de um coração humano, e depois voltou à igreja procurando o sacerdote que recolheu aquela espécie, e pôde dar a absolvição sacramental e o perdão dos pecados daquela mulher. Quantos milagres semelhantes a este? Quantos milagres se farão necessários para que o mundo creia naquilo que nós celebramos? Meus queridos, a Eucaristia não é um teatro, um simbolismo, como nós conhecemos a palavra simbolismo na modernidade. Não é uma encenação ou uma memória de algo que aconteceu. A Eucaristia é realmente a presença de Cristo. Você pode ir numa igreja protestante que celebra a ceia, você vai comer pão e tomar suco de uva. Aqui não acontece isso, aqui acontece a transubstanciação, porque Jesus deu o poder aos apóstolos de realizar isso em seu nome. Fazei isto até que eu venha. Está escrito no texto que nós ouvimos hoje na segunda leitura. Quando impôs as mãos sobre aqueles apóstolos e os fez sacerdotes, Jesus
transmitiu a eles o poder de, pela ação do Espírito Santo, perpetuar o sacramento. Aqueles que os apóstolos também impuseram as mãos, que por sua vez repetiram esses sinais que chegam até hoje, recebem esse mesmo poder que nós chamamos de sacerdotes. As igrejas protestantes não têm essa sucessão apostólica. Por isso nós somos privilegiados. E é por meio do sacramento que o mundo hoje goza da salvação que foi realizada na cruz. Cada missa nós atualizamos o mistério da Páscoa. Cada missa nós derramamos sobre todo o mundo, sobre os justos e os injustos, a graça de poder voltar para Deus. Então hoje nos alegremos porque logo mais celebraremos esse mistério tão excelso e entreguemos a nossa vida àquilo que nós receberemos em comunhão. Entreguemos a nossa vida a Jesus Cristo, que Ele nos ajude. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, meditemos a palavra de hoje.